Boa tarde Peixoto, boa tarde aí a turma que já aí está. Temos aqui mais um episódio que é do programa de Capitais Urbanos, que é um espaço de conversa, é um espaço de debate sobre as cidades, sobre a imobiliária, sobre as pessoas, o património principal das cidades, que são as pessoas. E hoje temos aqui um convidado muito especial, que é um amigo, o Peixoto. Começou por ser o presidente da Remax Brasil e foi como eu conheci em 2017 ou 2018 e passou a ser um amigo. Hoje eu posso dizer que é um amigo, que é um companheiro, que é um parceiro. Temos estado até a privar nas últimas semanas, quase todos os dias, em reuniões sobre o Brasil, e é um empresário, é pai, é filho também, é casado. É um escritor de sucesso, mas acima de tudo está aqui hoje como amigo. E Peixoto, muito obrigado, é uma honra tê-lo aqui neste nosso programa, neste espaço, e é um prazer e uma honra enorme ter o Peixoto aqui. Boa noite e obrigado, Peixoto. Obrigado, Pedro, um prazer para mim estar aqui com você. Você sabe da admiração que eu tenho por você. A gente tem construído uma relação extremamente sólida, e para mim conseguir partilhar um pouco de tempo com você, com todos que estão nos assistindo, todos os convidados do Grupo Latino, para mim me deixa bastante orgulhoso. Eu que agradeço estar aqui, quero dar boa noite, desejar boa noite a todos vocês, senhores e senhoras que estão nos assistindo. Ok, obrigado Peixoto. Vamos ter uma conversa informal, como se diz aí, como se diz no Brasil, um bate-papo, e eu ia começar, e depois nós vamos transformar esta reunião num como é que se chama, no podcast, num podcast com o mesmo nome. Vamos incluir, que é para poder perpetuar esta conversa ao longo do tempo. Então eu ia começar por pedir para você falar um pouco como pessoa, como pai, como filho, como eu disse há pouco, como alagoano, como empresário, para se apresentar aqui à turma. Quem é que é o Peixoto? Bem, Pedro, o Peixoto é um cara que ama ajudar as pessoas a atingirem os seus objetivos, mas tem uma condição, que essas pessoas efetivamente estejam comprometidas com a realização desses objetivos. Eu, ao longo da minha vida, ao longo da minha trajetória, eu comecei a perceber que eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, mas me irritava muito o fato dessas pessoas não estarem comprometidas com os seus objetivos. Ou seja, muitas vezes, ao longo da minha trajetória, eu quis mais o sucesso da pessoa que eu estava ajudando do que ela mesma. E a partir do momento que eu comecei a perceber o quanto isso me irritava, quando perguntam quem é o Peixoto, eu deixo muito claro que é uma pessoa que adora ajudar outras pessoas, desde que essas pessoas estejam comprometidas 100% com os seus próprios objetivos. Ademais, eu hoje sou presidente da Remax Brasil, sou sócio da Remax Brasil, sou casado, sou pai de 2 filhos, da Sofia, de 15 anos, do Pedro, de 11 meses, moro em São Paulo, tenho uma longa trajetória. Minha vida empresarial, eu comecei muito cedo. Eu sou de Maceió, lá do estado de Alagoas, e aos 21 anos eu iniciei minha carreira como empresário. Eu trabalhava no Sebrae, que é uma instituição muito forte no Brasil de apoio à micro e pequena empresa, e eu comecei a minha vida empresarial logo após a minha saída do Sebrae. Eu passei por várias funções, vários cargos. Não só tive uma empresa, como eu era executivo de algumas outras empresas. Então eu fui executivo de jornal, do maior jornal do meu estado, do segundo maior jornal do meu estado. Depois eu dirigi e ajudei a criar uma entidade chamada ADIT, hoje ADIT Brasil, onde a gente tem uma relação muito próxima com Portugal, com Lisboa e com a Europa de uma maneira geral, onde a gente levava não só os portugueses, mas europeus, americanos, para o Brasil, né? Trazíamos essas pessoas para o Brasil
para que eles pudessem conhecer as possibilidades de investimento. Na altura, e eu estou falando aí 2006, perdão, a gente vivia um momento muito bom na economia brasileira. Eu lembro que a gente foi capa da revista The Economist, onde a gente tinha o Cristo Redentor decolando, e Portugal e alguns países da Europa estavam amargando uma crise muito grande. Então, com esses movimentos são cíclicos, e o Brasil estava muito em voga para essa segunda residência, eu estava atuando nessa entidade. E depois fui convidado para entrar na Remax, para ser diretor executivo da companhia. Entrei em 2009, em seguida, 2013, o grupo foi adquirido 50% do grupo por outros empresários, eu passei a ser vice-presidente de operações, e em 2016 me tornei, fui convidado para ser CEO e presidente da companhia, onde estou até hoje com muito amor que eu tenho por essa marca. Nessa fase, quando você viajava pelo mundo a promover muito o Brasil e a atrair investimento para o Brasil, você vinha com grande frequência a Portugal. O que acabou por conhecer aqui. Eu sei que você conhece os bons restaurantes, você conhece os bons vinhos, conhece este país de les a les. Verdade. A minha primeira esposa, mãe da Sofia, é portuguesa. Então, antes disso, eu já tinha uma frequência em Portugal muito grande. Em seguida, quando eu entrei na Adit, então, eu pelo menos a cada 2 meses mais ou menos, eu ia a Lisboa, ia ao Porto. E, Pedro, nesse momento, nessa época aí, eu engordei uns 10 quilos, que para mim a melhor comida do mundo é a comida portuguesa. E eu falo muito para os meus amigos brasileiros, para as minhas amigas brasileiras, que a turma acha que a comida portuguesa é bacalhau. E a coisa que eu menos comia em Portugal era bacalhau. As caldeiradas, as farinheiras, alheiras, sardinhas, isso só de falar eu fico com água na boca aqui. Eu acho que eu acredito que o Peixoto é conhecido no Ramiro, aqui em Lisboa, não é? Nossa, eu quase quebro o Ramiro de tanto comer lá. Na verdade, não iria quebrar porque eu paguei a conta, mas eu ia muito no Ramiro. Peixoto, você há pouco disse que o seu propósito era ajudar as pessoas, mas que elas têm que estar comprometidas em ser ajudadas. Eu creio que é uma frase do seu livro que só pode ajudar quem quer ser ajudado, não é? Fundamentalmente. Na verdade, a gente conversa muito sobre essa questão de ajuda. Eu vejo muita gente querendo ajuda, mas quando elas pedem ajuda, às vezes elas querem terceirizar o seu próprio sucesso para outra pessoa, ou seja, quer que a outra pessoa seja responsável pelo sucesso dela. Isso não funciona. Jamais eu posso terceirizar, delegar o meu sucesso pessoal para outra pessoa. Posso sim pedir ajuda, contar com ajuda, mas de maneira nenhuma entregar o meu sucesso na mão de outra pessoa. Aliás, isso seria, na minha visão, até uma certa estupidez, porque quando você entrega algo seu tão importante para outra pessoa, significa que você não tem mais isso sob controle. E eu, particularmente, não me sinto confortável em perder o controle do destino da minha vida. E quando eu falo sucesso, Pedro, eu não estou falando em dinheiro necessariamente. Para alguns, sucesso é dinheiro, para outras pessoas, sucesso é morar na beira de um rio, numa casa muito pequena, comendo a sua sardinha todos os dias, muito tranquilo, sem dinheiro no banco, mas muito tranquilo, cuidando da família, estando lá presente. Se isso for sucesso para aquela pessoa, a gente precisa efetivamente respeitar, né? Então, o sucesso para mim não significa que é o mesmo sucesso para você, nem para as pessoas que estão nos assistindo. Cada um tem uma característica muito própria e a gente deve ter a clareza e o respeito em relação a isso. Agora, jamais terceirizar o seu próprio sucesso, delegar o seu próprio sucesso para outra pessoa. Isso, para mim, é condenável. Você falou que seria perder o controle. Seria como dirigir o carro sem o volante, sem a direção.
Exatamente, é dirigir um carro sem a direção, sem estar com o pé no freio, sem estar com o pé no acelerador. É engraçado porque algumas pessoas, Pedro, e é um absurdo isso, algumas pessoas fazem isso. Quando elas entram numa empresa para trabalhar, ou quando elas, enfim, de fato elas delegam isso para outra pessoa, e o pior, elas não só delegam o seu sucesso, como quando algo dá errado, elas também terceirizam a responsabilidade, terceirizam a culpa. Ou seja, não, a culpa é do Covid, a culpa é da Latina, a culpa é de isso, daquilo outro. E é engraçado isso, porque as pessoas precisam perceber que cada vez que você aponta um dedo, e isso é uma coisa que a gente fala muito aqui no Brasil, quando você aponta um dedo para uma pessoa, tem 3 apontados para você. O fato da gente ter um problema numa empresa, ou nas nossas vidas, ou o Covid, ou seja lá o que for, são meramente fatos. E a gente tem que ter a inteligência suficiente. Sabe que nordestino fala muito tem que. É extremamente imperativo. Então eu peço desculpa para vocês, desculpa para vocês, porque minha ideia não é de forma alguma ser imperativo, mas eu sugiro fortemente que quando você pensar em terceirizar a sua responsabilidade, a responsabilidade, a culpa pelo fracasso ou por algo que não saiu certo para outra pessoa, traga para si próprio. Pode ser na educação dos filhos, foi a escola, ou no casamento é a mulher, ou a culpa é dos meus pais, ou do Covid, ou é da Remax, ou é do broker, ou é do mercado. E nunca é da própria pessoa, né? É. E note que as pessoas que mais têm sucesso são as pessoas que trazem a responsabilidade das falhas para si próprio. Então, isso é extremamente importante. Porque se você entrega, muita gente fala assim, não, a culpa é minha, mas como é minha, eu dou para quem eu quiser. Aí tudo bem, aí você tem a consciência que a culpa é sua. Mas não ter essa responsabilidade, não ter a consciência de que, de fato, você é um senhor do seu destino, da sua vida, isso é muito ruim, né? Você termina tendo grandes problemas ao longo da vida. Eu acredito numa cultura de responsabilização e que o termo da culpa vem muito da igreja, do sentido de culpa, de pecado. Quando nós não estamos a falar sobre isso, nós estamos a falar sobre ser responsável pelas escolhas, ser responsável pelas decisões, pelas boas e pelas más também, porque pelas boas normalmente a turma gosta de ficar com a responsabilidade, das más é que há uma maior tendência para apontar o dedo. Será assim, cara? Sem dúvida nenhuma, eu concordo 100% com você. Na verdade, de forma alguma eu usaria esse momento para discutir religião, mas o Brasil é um país extremamente religioso e independente de qualquer crença, e eu quero deixar isso muito claro, que não cabe a mim julgar, mas a gente foi criado num movimento, numa cultura onde a questão da culpa estava muito arraigada, a questão do pecado. Uma coisa que eu acho muito interessante, Pedro, indo para um pouco para um outro lado, mas em relação também à questão da cultura religiosa que a gente teve, é a questão do dinheiro, né? Então, por exemplo, você conversa com uma pessoa bem-sucedida na América, em algum país latino, e você fala, putz, está ganhando dinheiro. Não estou ganhando dinheiro, não. Você está com um carro novo? Não, é parcelado. Vai fazer viagem, tá rico. Não estou rico não, peguei um empréstimo. E já a cultura anglo-saxônica, ela é bastante diferente, né? Ou seja, as pessoas têm orgulho disso daí. E por que isso? Porque o brasileiro, porque o latino, ele pensa dessa forma? Porque ter dinheiro estava associado a algo ruim. Né? Ou seja, você não chegaria ao céu. Exatamente, você não chegaria ao céu se você tivesse algum problema, se você tivesse dinheiro. Então, se você tivesse dinheiro, você estava associado a algum problema. Por isso que a gente tem doações, e mais uma vez, eu não estou discutindo aqui a questão da religião, eu estou discutindo aqui fatos históricos. A palavra, se for ser responsável pelas escolhas, é transversal ao mundo inteiro e a qualquer crença
religiosa, e Portugal também tem o mesmo estigma em relação ao dinheiro e à culpa, é igual. Eu também cresci debaixo destas crenças. Eu queria trazer aqui um tema que eu sei que é de muito orgulho para si, vou aqui até fazer aqui só um segundo, a ver se caiu bem. Tive uma hora a aprender a fazer isto hoje, cara, para mostrar. Eu até hoje nem aprendi, viu, Pedro? Depois você me mostra como é. Eu gostei. Eu gostou, estive aqui e esforcei-me para fazer este movimento na tela, Adorei. Que é um livro que eu, como disse para si na altura, eu li em 2 dias, que não é comum num livro. Eu gostei muito do livro, é um best-seller no Brasil. É um livro onde fala do tema só se pode ajudar quem quer ser ajudado, e fala de excelência. O que é a excelência, Peixoto? Sabe, excelência é fazer a coisa bem feita. Se você tem que fazer algo, que faça bem feito. Se você sai de casa para atender um cliente, se você vai atender o cliente, se você, naquela hora que você está fazendo algo, por exemplo, eu hoje fui convidado pelo Pedro Fonseca, um grande amigo, para vir aqui. Ora, se eu fui convidado para ele para vir aqui, 10 minutos antes eu parei, eu relaxei, eu coloquei a minha mente 100% centrada aqui, eu desliguei o meu telefone celular, eu tirei todas as coisas do computador para ficar apenas com vocês, ou seja, eu estou inteiro, eu estou integral. Pode não ser o melhor webinário, né, a melhor live que o Pedro Fonseca e o Grupo Latina fez, mas fiquem certos de uma coisa, é o melhor que eu estou podendo fazer, estar aqui entregue. Então, eu falo isso ao longo do livro, da gente se entregar aos nossos objetivos, se entregar àquele momento, se entregar à busca da excelência. A gente talvez nunca consiga alcançar a excelência, mas uma coisa é fato, se você vai fazer algo, que você faça muito bem feito. E onde é que entra a palavra dos obstinados? Sabe que esse título, Pedro, aqui confessando uma coisa para vocês, o título que eu queria era Pague o Preço, assuma a responsabilidade pelo seu sucesso. E a editora a qual eu lancei o livro é uma editora muito grande no Brasil, chama Editora Gente. É uma editora que só lança best-seller. Então, se você vai na Amazon, você consegue comprar o livro. Se você vai em qualquer livraria do Brasil, você consegue comprar o livro. Você tem uma distribuição muito grande aqui no Brasil. Evidentemente, eles têm toda uma estratégia. E eu conversando com a publisher, eu disse, ela pensou qual o tema que você quer colocar, qual o título do livro. Eu disse, pague o preço, assuma a responsabilidade pelo seu sucesso. Você não vai vender um exemplar. Você tem que colocar um título melhor. E eu disse, mas o livro fala sobre isso, fala sobre pagar o preço para a gente conseguir aquilo que a gente deseja, para a gente abrir mão, enfim, falei uma série de coisas, depois ela disse, Peixoto, você é um cara que é muito obstinado. Eu acho que a gente tem que falar de excelência para obstinados. E depois eu consegui negociar para pelo menos o meu título ficar no subtítulo. O certo é que ela estava com razão, o título a gente já está na 2ª edição, está pensando agora na 3ª edição, está vendendo muito, e oxalá que ela tenha acertado o título, né? Por isso que vem os obstinados aí. Poxa, eu posso dizer que a excelência para obstinados, que eu creio que também seremos todos um pouco obstinados naquilo Você que... é muito, isso eu tenho certeza. Por isso é que eu gostei tanto do livro, eu li em 2 dias. É preciso ser flexível, porque você foi lá com o título certo, quem sabe de livros, quem sabe de receita, disse, cara, o caminho não é para aí, mas eu escolhi, o título está perfeito, e a pessoa, não, o título certo é este, e você cedeu na hora, não fez de uma guerra por causa do título, confiou em quem sabia de livros, e está aqui a prova do sucesso que o livro é hoje. É assim ou não? Flexibilidade é importante. Você sabe que uma das características que eu tenho e que de alguma forma conseguiu me trazer até onde eu estou hoje é a flexibilidade e a adaptabilidade. Eu respeito muito
quem tem conhecimento, respeito muito quem é especialista, eu respeito muito quem conquistou resultado. Então, no caso, o exemplo que eu dei aqui do livro é um dos exemplos ao longo da minha vida sobre me adaptar a situações e sobre ter flexibilidade. Então, eu sempre consultei pessoas que sabiam mais do que eu sempre consultei especialistas e sempre me adaptei às situações. Naquele momento que você morre agarrado a uma ideia, naquele momento que você morre agarrado a aquilo que você quer, que você deseja, e outras pessoas estão sinalizando, outras pessoas que você admira. Tem um grande amigo que é o Paulo de Vilhena, nosso amigo, que diz uma coisa que eu gosto muito, que é: não aceite conselhos daquelas pessoas que não estão onde você gostaria de estar. Então, pessoas fracassadas dando conselho é o que mais tem. E, mais uma vez, quando eu estou falando fracassado, eu estou falando no seu ponto de vista, no meu ponto de vista, em relação àquilo que a gente quer. A gente tem sempre que respeitar as pessoas à nossa volta, né? Mas, enfim, eu sempre busquei muito conselho de quem é competente. Você vê quantas vezes, Pedro, eu ligo para você e quantas vezes a gente se encontra pela experiência que você tem de Remax, pelo homem competente que você é, o profissional competente que você é. Quantas vezes eu liguei perguntando sobre uma decisão que eu iria tomar, uma decisão A ou uma decisão B. Algumas pessoas podem interpretar isso como fraqueza. Eu interpreto isso como um pouco de inteligência, da gente ter a humildade que a gente tem em várias limitações e que é muito importante conversar com pessoas que sabem mais do que você. Por isso que eu perturbo tanto você, porque eu não tenho dúvida que você conhece desse negócio muito, e em muitas coisas você conhece muito mais do que eu. Na última reunião que nós tivemos, que eu creio que foi segunda-feira à noite, você colocou um tema e colocou assim, disse: eu tenho uma ideia sobre este assunto, mas quero ouvir a opinião. Éramos 4 pessoas, estávamos num comitê estratégico do Brasil, quero ouvir a opinião de cada um de vocês, e havia opiniões diferentes, e você vai tomar a sua ideia, pode ter alterado a inicial, mantida a inicial, mas é um cara que efetivamente ouve, eu sei na prática que ouve. E não sei se não foi o Peixoto, e se não foi, que me perdoou, alguém disse isto recentemente, que eu já conhecia, mas eu ouvi recentemente e creio que foi você que disse, que é: o ser humano toma decisões novas com informações novas. Ou seja, se eu tenho uma decisão estratégica do meu negócio e surge o Covid, há uma situação nova, eu tenho que tomar novas decisões, não quer dizer que sejam um troca-tintas de tomar decisões. Alguém disse isto muito recentemente e eu não... Eu acho que eu comentei isso porque foi uma frase que me marcou, que eu tinha ouvido no dia anterior. E o fato é, decisões novas você toma com informações novas. As pessoas têm um apego muito grande, o que é que vão achar de mim se eu mudar de ideia, o que é que vão achar de mim se a minha opinião for modificada. Ora, se eu tenho um fato novo, a gente está vivendo esse momento no Brasil aqui, a gente tem um presidente, eu não quero falar de política, mas a gente tem um presidente que está tratando a Covid-19 como se fosse uma coisa não tão grave quanto é. Inclusive, acabou de demitir o ministro da Saúde, que defendia o isolamento social. Ora, você não precisa ser tão inteligente para ver, por exemplo, Portugal, que está fazendo isolamento social de maneira magnífica, que está sendo referência para o resto do mundo, que dá certo o isolamento social. Eu posso até nem gostar, eu posso até discordar, eu posso até achar que não é o meu caso, e você sabe disso porque constantemente a gente vem discutindo, eu posso até ir contrário à opinião, enfim, mas quem são os especialistas? E aí vem a questão de você ouvir quem você tem que ouvir. A Organização Mundial de Saúde, são os melhores profissionais de saúde que estão lá, então a gente tem que seguir isso daí. E o nosso presidente, ele está batendo na mesma tecla, mesmo recebendo informações novas. Isso, na minha visão, é um grande equívoco. Não faz mal você mudar de opinião. E outra coisa, pessoal, que eu acho que é importante dividir com vocês, o fato de você ouvir não quer dizer que você esteja dividindo a responsabilidade. Eu, por exemplo, eu sou presidente e CEO da Remax Brasil.
eu sei exatamente o tamanho da minha responsabilidade. Eu jamais vou tomar uma decisão e vou falar, não, foi porque o Pedro achou que era melhor isso. Eu ouvi o Pedro porque eu quis. Eu tomei essa decisão porque por livre-arbítrio, eu imaginei que fosse melhor para a companhia, por exemplo. Então, eu escuto muito as pessoas, mas no final das contas eu pego todas as informações como base e aí sim eu tomo a minha decisão, que é da minha inteira responsabilidade. Cara, em relação ao livro e ao título do livro, ao subtítulo do livro, que eu também aprecio muito, que é de pagar o preço. Tu tens um preço, tu tens aliás, as coisas mais saborosas na vida custam mais, demoram mais tempo. O que é que você nos pode dizer para nós sobre o pagar o preço, Peixoto? Sabe que para mim, pelo menos para mim, Pedro, uma das coisas que me fez escrever esse livro foi começar a ver a sociedade como ela está. E quando eu falo a sociedade como ela está, a gente vive hoje, pelo menos no Brasil, focado nas redes sociais, focado no Instagram, focado no Facebook, né? E olha, que eu comecei a perceber que cada vez que eu olhava o Instagram, eu ficava meio deprimido, porque tá todo mundo magro, tá todo mundo rico, todo mundo passando férias em Dubai, todo mundo muito feliz com a família, sabe, tudo perfeito, que isso, inclusive, diga-se de passagem, está gerando, em alguns casos, até suicídio, porque você olha para um lado, tudo perfeito, e você olha para si mesmo com uma série de problemas e uma série de situações, muitas vezes não desejáveis. Até num livro eu conto a história de uma amiga minha que veio comentar isso comigo, e eu falei para ela, vai na sua timeline, no seu feed do Instagram, e vê o que é que você mostra. Ela disse, não, realmente, eu também só mostro a felicidade. Então, a primeira coisa que eu quis com o livro era contrapor um pouco esse movimento que está existindo no Brasil, e eu tenho certeza que no resto do mundo. A segunda coisa era falar que, para você conquistar os seus objetivos, algumas coisas são fundamentais. A primeira, você está comprometido com eles. Então, se você tem um objetivo, e quando eu falo um objetivo, eu estou falando de 1, 2 ou 3 objetivos no máximo. As pessoas têm aquela síndrome do dia 31 de dezembro que colocam lá, antes do Réveillon... É o exemplo dos pratos, não é? Nós não conseguimos... Exatamente. 1 zilhão de objetivos e nada é cumprido ao longo do ano. Né? Aprender violão, melhorar o inglês, cada um que tenha emagrecer, cada um tem o seu próprio objetivo. Então, tem estudos hoje, e eu pesquisei muito para fazer o livro, tem um estudo que eu gostei muito, que diz o seguinte, se você tem de 1 a 3 objetivos, é muito possível que você conquiste entre 2 a 3 objetivos. Se você tem de 4 a 10, você vai conquistar no máximo 2. E se você tem mais de 10, é possível que você não conquiste nenhum. Ou seja, quando a gente fala de pague o preço, primeiro, você definir claramente o seu objetivo. E segundo, além do objetivo, é importante você decidir, você saber, você ter a consciência que muitas das coisas que você quer, você vai ter que abrir mão. Imagina, um atleta olímpico. Para ele chegar nas Olimpíadas, ele deixou as festas de lado, ele deixou várias coisas de lado e teve uma rotina de treinamento muito grande para ser atleta olímpico. Então, não basta só querer ser atleta olímpico e ter a decisão de ser atleta olímpico. Ele precisa fazer isso, mas ele precisa saber que ele vai deixar de tomar vinho, com a quantidade de vinho que os amigos tomam, que não vai para a festa, etc. Então, se olha o Pedro Fonseca, eu queria ser o Pedro Fonseca, que tem não sei quantas lojas e tal. O Pedro pagou um preço ao longo da vida dele, seja ele qual for, a gente até conversa sobre isso, em alguns momentos já conversamos sobre isso, ele pagou um preço para ter o que ele tem hoje. O Pedro veio para o Brasil e está fazendo um sucesso imenso no Brasil, como master franqueado regional, ou seja, a Remax Brasil é como se fosse a Remax Europa, ela é uma master região, e cada região do Brasil é como se fosse um país. O Brasil é um país continental, então a gente funciona um pouco diferente. A Remax Brasil está como se fosse para a Remax Europa, e a região
as regiões são como se fossem para Portugal. A região do Pedro, junto com o Williams e com os sócios dele, cresceu de maneira absurda desde que o Pedro entrou. E aí a pessoa, não, mas é tranquilo. Tranquilo o quê? Eu sei dos sacrifícios que o Pedro faz de ficar longe da família, de chegar aqui no Brasil e trabalhar 16, 17 horas, de estar o tempo todo fazendo 2 jornadas no Grupo Latina e no Grupo Latina Brasil. Então, as pessoas esquecem, só olham o lado bom. Né? As pessoas olham muito a fotografia e esquecem do filme. Né? Quando olha para vocês têm corretores, agentes imobiliários fantásticos no Grupo Latina. E muitas vezes as pessoas esquecem que para ser um agente fantástico, a pessoa tem que trabalhar 13, 14, 15 horas por dia, né? Até um determinado momento onde as coisas começam a fluir. Então, pagar o preço tem muito a ver com isso, Pedro. Peixoto, ainda mais um tema dentro do livro, depois vamos sair aqui do livro, porque temos que também fazer o lançamento aqui do livro em Portugal, e é um livro que eu gosto tanto, então vou insistir só mais um pouquinho no livro. Há um outro tema que eu me identifico no livro, que eu creio, se não me falhar a memória, que tem a ver com a autossabotagem, que aí no Brasil se chama o síndrome do vira-latas ou do impostor, é algo assim. Quer falar um pouquinho sobre isso? Posso falar com o maior prazer. Na verdade, esse foi um dos pontos que, quando eu escrevi o livro, entreguei para a editora, o pessoal da editora me chamou e disse: Peixoto, você realmente vai falar isso? Você vai se expor dessa forma? E eu tinha muita clareza que o meu objetivo com o livro era ajudar as pessoas que estavam lendo, ajudar os leitores, estar próximo dos leitores. E o Peixoto, que é o presidente da Remax Brasil, que está liderando um grupo de bastante gente, de milhares de pessoas, que tem hoje quase 400 franquias abertas, mas que esse Peixoto tem um monte de âncoras, que esse Peixoto tem um monte de medos, tem um monte de desafios. Então, quando eu coloquei isso no livro, Pedro, eu falei de 2 grandes âncoras. A primeira, que é o complexo de vira-latas. Né? Então, isso daí é um termo utilizado, inclusive o Nelson Rodrigues falou isso lá atrás, nos idos de 1950. No futebol, não foi? No futebol, quando a gente perdeu o jogo para o Uruguai. A gente nunca teve, inclusive, não tinha tido um título sequer, e isso foi uma coisa que perseguiu os brasileiros durante muito tempo. E até hoje persegue muitos brasileiros. Então, pegando um pouco do que aconteceu comigo, eu comecei a ir para a Europa, para onde vocês estão, seja Portugal, seja Espanha, comecei a dar palestra, conviver com donos de grupos aí de Portugal, com Pestana, com todos os diretores, embaixadores, e na Espanha do mesmo jeito, na Inglaterra, e tinha hora que eu olhava assim e falava: nossa senhora, eu estou aqui conversando com o Roquette, né, por exemplo, do Grupo Pestana, discutindo os investimentos do grupo no Brasil. Quem sou eu para estar aqui? Né? Eu sou alagoano, sou nordestino, e isso vai puxando a gente. Né? Isso vai... quando você vai, por exemplo, para os Estados Unidos e você olha e fala: nossa, eles são muito mais desenvolvidos que a gente, e a gente fica com aquele complexo de vira-lata. Né? Que foi o que o Nelson Rodrigues falou. E, na verdade, Pedro, o ser humano, ele é um ser humano em qualquer lugar do mundo, e se ele é bom ou se ele é ruim, não tem a ver com o lugar que ele nasceu, não tem a ver com a raça dele, com a cor, não tem a ver com muito mais a ver com outros atributos que qualquer um, independente de onde nasceu, pode ser às vezes mais fácil ou mais difícil, você consegue ter. Então, quando eu tive consciência disso daí, eu consegui dar o remédio. E a outra coisa, que é a síndrome do impostor, no sentimento que muitas vezes eu tinha, e eu tive isso muito forte quando eu estava conversando com o embaixador do Brasil na Inglaterra, que era um embaixador muito importante, um cara que tinha saído da ONU, porque tinha brigado com Bush, com George Bush, porque ele não queria a guerra com o Iraque, e foi um embaixador muito conhecido mundialmente no meio diplomático, e eu conversando com ele também discutindo, ele e mais 2 empresários, o futuro dos investimentos imobiliários e turísticos da Inglaterra no Brasil.
E aquilo bateu muito forte, aquela sensação de, nossa, esse cara daqui a pouco vai fazer uma pergunta para mim, eu não vou saber responder, ele vai ver que eu sou uma farsa, que na verdade eu sou um grande impostor de estar aqui, eu não merecia estar aqui. Isso você vai colocando na cabeça. Eu comecei a pesquisar o que significava esse sentimento. E achei, num livro de um cara chamado Neil Gaiman, que é um dos principais roteiristas, escritores americanos, que ele dizia o seguinte, ele tem inclusive uma série que eu gosto muito chamada American Gods, é um cara considerado como um gênio vivo da atualidade. E ele dizia num livro dele, eu tenho até esse livro aqui, ele dizia o seguinte, em algum momento eu imaginava alguém bater na porta da minha casa, eu abria, tinha um cara de prancheta, não me pergunte por que a prancheta, mas era uma prancheta, e ele falava, Neil, agora acabou a brincadeira, agora está na hora de você trabalhar de verdade e ir para um escritório. Ou seja, nós estamos falando de um dos maiores roteiristas do mundo. Aí eu comecei a pesquisar ainda mais e vi a Michelle Obama, que tem uma formação na Universidade de Harvard, uma mulher acima, muito acima da média, ela dizendo que ela teve durante muito tempo a síndrome do impostor, onde ela se reunia com as principais personalidades do mundo inteiro e ficava se perguntando o que é que eu estou fazendo aqui. E aí, Pedro, avançando mais, nas pesquisas que eu fiz, 70% da população mundial tem a síndrome do impostor. Sobretudo as mulheres, que a todo tempo são colocadas em prova. Sobretudo as mulheres, que a gente vive num mundo, infelizmente ainda na maioria dos países, extremamente machista, o que é uma grande, me perdoem a palavra, uma grande imbecilidade, né? Você não é mais competente ou menos competente por causa do seu órgão genital. Então, ainda vivemos isso daí, e as mulheres estão se provar ainda mais. Mas esses são dois dos casos de âncoras que eu acho que cada um dos seres humanos tem. Cada um, eu só tenho certeza de uma coisa, você pode não ter o complexo de vira-lata, você não pode ter o síndrome do impostor, mas tem algo que, além do mundo externo, que às vezes impede o seu crescimento, ainda mais o seu crescimento, dentro da sua cabeça, dentro do seu coração, algumas coisas assombram a gente. Todo mundo tem suas âncoras pessoais. Peixoto, eu gostei muito desse capítulo e eu identifiquei-me com esse capítulo e depois refleti e pensei que às vezes nós, o ser humano, nós não nos achamos merecedores da situação ou do prémio ou de determinado resultado. E é isso muitas vezes que impede um corretor de ir buscar uma determinada captação ou passar para outro tipo de performance, porque no fundo ele acha que não é merecedor, ou muitas vezes um corretor que está numa outra imobiliária e que não vem bater à porta da Remax, e eu acho que é este síndrome que de alguma forma ao longo da vida muitas vezes nos prejudica de ir atrás porque achamos que não merecemos. É isso assim? É isso, mas tem um remédio, né, Pedro? No caso da síndrome do impostor, no caso do complexo do vira-lata, é uma questão de você perceber que, independente de onde você nasce, né, quantas vezes eu conversei com portugueses que, de alguma forma, isso eu estou falando algumas décadas atrás, que se sentiam inferiores para países como a França ou como a Inglaterra, o que é uma grande estupidez. É uma grande estupidez. Então, isso é você ter consciência de que você, independente de onde você nasce, independente da cor que você tem, de onde você vem, você é uma pessoa importante, é um ser humano importante. Agora, síndrome do impostor, pois não. Até nessa época os portugueses tinham bigode, estavam mais à frente. Hoje em dia todo mundo tem bigode e nós nessa altura... Já estavam mais à frente, exatamente. Mas a síndrome do impostor tem uma coisa que é interessante, que ela pode fazer o sentimento que você tem em relação a ser impostor, ele pode ajudar você em algumas coisas. Por exemplo, no meu caso, eu comecei a estudar muito. Então, a forma que eu combatia a questão de achar que por alguma situação eu sou uma farsa, eu comecei a me preparar muito. Então, imagine, quantos corretores, quantos agentes, seja da Remax ou fora da Remax, vão conversar com um cliente
e se sentem, de alguma forma, inferiorizados. Eu não estou falando aí em Portugal, eu estou falando aqui do Brasil. Em Portugal eu não conheço o mercado. E aí eu falo muito para eles, qual é a melhor maneira de você conversar com um médico, conversar com o senhor engenheiro? Primeiro, você não pode olhar nem acima da pessoa, nem abaixo. Você tem que olhar olho no olho, você é o mesmo nível daquela pessoa. O ponto é, que profissional você é? Quem é você como profissional? Você é um bom profissional? Você sabe efetivamente aquilo que você pode agregar na vida daquela outra pessoa? Porque se você sabe, se você se preparou para tal, é importante que essa consciência que você tem lhe dê força para ter essa conversa olho no olho. Ora, se eu sou, por exemplo, de uma imobiliária tradicional e quero entrar na Remax, você olha, qual é o perfil dos agentes da Remax? São os melhores agentes do mundo. Bacana. Quais são as características que eles têm? Essa. Então, eu vou me investir nessas características, me preparar profissionalmente para chegar na Remax, bater na porta e falar, ó, eu posso fazer a diferença na sua agência. E conversar com o broker de olho no olho, de igual para igual. Então, isso é importante, é você estar preparado, é você criar musculatura para atingir os seus objetivos. Porque, como é que você imagina, você tem um corretor imobiliário que vai para uma conversa com um cliente e porque o cliente ele tem mais dinheiro, ele ocupa determinada posição, ele age de maneira inferior. Isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. Se você não tem essa relação de igual para igual, não funciona. Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Eu estou ouvindo aqui o Pedro. Esse negócio de trabalhar em casa é muito bom, mas o Pedro está chorando. Então estou ouvindo aqui, me perdoem. Não, mas está tudo bem? Ele está bem? Está tranquilo? Está ótimo, está tudo ótimo. Peixoto, deixa eu fazer aqui uma outra pergunta. Vais mudar um pouquinho de assunto, que é, você é um cara muito viajado, você conhece muito bem a Europa, você conhece muito bem Portugal. O programa é de capitais urbanos. Você conhece muito a América Latina, você viaja, pode conhecer muito bem o Brasil, você é nordestino, vive em São Paulo, passa a vida a viajar por toda a América Latina, para o Chile, para o Uruguai, o Buenos Aires, São Paulo, que eu acho que tem muita coisa em comum. O que é que você tem a dizer sobre as cidades, sobre as pessoas, sobre a imobiliária, pelo mundo inteiro, pelas diferenças que encontra, aquilo que encontra em comum? Quer falar um pouquinho sobre isso? Pedro, essa é uma bela conversa, inclusive se eu tivesse com um bom vinho português aqui, né, isso daria para a gente, essa é uma discussão que daria... Vai ter. Essa é uma discussão que pode ser bastante longa, porque tem vários pontos de vista diferentes, mas eu tenho uma crença, Pedro, que quando você conhece mais a pessoa, quando você cresce, eu acho que cada nação, cada lugar, cada território, cada estado, cada região, e no Brasil a gente vê muito isso, a gente fala, não, o nordestino ele é muito mais aberto do que quem é do sul, né? O sulista ele é mais europeu. O mineiro é muito mais difícil, é muito mais fechado, cada um que fale uma coisa. A minha crença é que tudo isso é uma barreira. Tudo isso, quando eu falo uma barreira, é uma barreira protetora, é um escudo protetor. Porque quando você quebra essa barreira, você encontra um coração, você encontra um ser humano. E nesse momento, cada ser humano, ele é, primeiro, um ser único, ele é individual e ele tem as suas próprias características, e ele é muito mais carinhoso, ele é muito mais querido do que aparenta ser. Então é só criar, aí o que eu falo é que cada um tem uma barreira protetora para evitar o contato com esse outro ser, que é esse ser mais afetuoso. E eu falo isso, pessoal, eu de fato já viajei para dezenas de países, mas o fato não é viajar para dezenas de países, o fato é você conviver e ter amigos, né, em vários países do mundo. E a Remax me deu um presente, a DIT já tinha me dado um presente de visitar muitos países do mundo, mas a Remax me deu um presente que eu faço, inclusive, uma dedicatória no livro, eu dedico o livro à família Remax, porque eu, em qualquer lugar hoje, em qualquer país,
Vários dos principais países do mundo, se eu quiser passar Natal na casa de alguém, eu vou passar porque eu tenho um amigo. Então a Remax pegou esse planeta que é tão grande e transformou num lugar aconchegante para mim. E quando eu falo isso, é que cada pessoa... Eu tenho amigos, por exemplo, quem vinha passar agora, em junho, vinha para cá, era o Larry Oberly, que foi vice-presidente da Remax Global. Ele já saiu da Remax. Vinha passar aqui 3 dias em São Paulo com a esposa e com o filho dele. Ora, o Larry me dá um abraço. O Larry é um cara totalmente fechado. Quem assistiu Whiplash, no filme, o Larry é aquele professor lá de bateria, tá? Aquele cara sério. O Larry me dá abraço, o Larry ri, o Larry conversa. Eu tenho amigos em Portugal que eu cumprimento dando beijo, onde já se viu isso, né? Ou seja, essa afetuosidade está no ser humano. Cabe a outra pessoa tentar conseguir quebrar essa barreira, se quiser, evidentemente, quebrar. Mais uma vez, cada um é um e cada um tem que agir da forma que lhe deixa mais feliz. E será essa, Peixoto, a magia do imobiliário, que é, quando nós dizemos que é um negócio de pessoas, é de descobrir essas pessoas, de descobrir essas famílias, de descobrir os clientes, de quebrar as barreiras dos imóveis, da casa, do apartamento, dos estigmas do desconfiado, do mais aberto e conectar com a pessoa? Será esse o nosso segredo da Remax? Eu acho que é um dos principais segredos, Pedro. Eu acho que a Remax tem uma coisa que poucas organizações têm, que é conseguir... Primeiro, na Remax, não é uma empresa normal. A Remax é uma empresa que tem empresários. Então, por exemplo, você vai para a convenção de Las Vegas, a Remax, talvez a convenção da Remax seja o lugar que mais reúne milionários em eventos do mundo. Por quê? Porque você tem empresários ali que ganharam muito dinheiro. Você vai para uma convenção da Apple, tem alguns milionários, mas não são 6 mil pessoas, 5 mil pessoas. E na Remax você vê muitos milionários. Então esse é o primeiro ponto, cada um é um empresário. A segunda coisa é que a Remax, eu acho que a grande diferença da Remax para a maioria das organizações é que a gente tem a clareza da nossa missão. A clareza que a gente vai ajudar as outras pessoas a atingirem os seus objetivos. E ter um imóvel é muito importante na vida de muita gente. Então a gente termina conseguindo e conquistando os nossos objetivos, ajudando outras pessoas a atingirem os seus próprios objetivos. Olha que bacana isso. Então está no DNA da companhia. A gente trabalha com sonhos. A gente trabalha com o sonho de vender uma casa, vender um imóvel para constituir um lar. Olha que mágico isso. Peixoto, mas a gente também trabalha com pessoas que precisam vender os seus imóveis para pagar uma dívida. Ótimo, a gente está ajudando aquela pessoa a resolver um problema que ela tem. Então, seja de um lado ou seja de outro, né, é muito importante, sabe, que a gente... E eu acho que na Remax, o profissional da Remax tem isso. Ele sabe do papel dele na sociedade. Ele sabe do papel dele na vida daquela família. Então, mexer com o imobiliário dentro da Remax é uma coisa totalmente mágica na minha visão. Peixoto, nos últimos 2, 3 anos, o crescimento da Remax no Brasil tem sido mais de 100%. Estamos hoje com cerca de 400 franquias abertas, ou com algumas em abertura, são cerca de 4 mil corretores. Tem sido um crescimento notável. Em primeiro lugar, muitos parabéns. Qual é que tem sido o grande desafio? Você está na Remax há mais de uma década, qual é que tem sido o grande desafio nos últimos 10 anos? Primeiro, Pedro, isso foi uma conquista nossa. Eu falo muito da importância de ter você na Remax, de ter pessoas que ajudaram muito a gente ao longo da nossa trajetória, né? A Eliane Ribeiro, uma pessoa que ajudou muito, enfim, a gente tem muitos portugueses, nós temos muitos portugueses que nos ajudaram muito a chegar onde a gente chegou. Certamente o maior desafio nosso é continuar crescendo sendo a empresa humana que a gente é, sendo uma grande família que é a Remax no Brasil, continuar crescendo e continuar focando
em atingir determinados objetivos sem perder o coração em cada uma das transações, sem perder o coração na venda de franquia. Então, o maior desafio nosso é ser o que a gente já é hoje, a maior empresa do Brasil, mas ser 3 vezes maior, tendo um carinho, tendo um vínculo com cada uma das pessoas que faz parte da família Remax. É crescendo, continuar sendo uma grande família. Esse é o nosso desafio, mas a gente vai conseguir, isso eu não tenho dúvida. Espetáculo, Peixoto. Muitos parabéns. Sabendo, nós entramos neste processo, nesta crise sanitária do Covid, e que vai impactar a economia, que vai impactar o nosso negócio. Sabendo o que você sabe hoje, quando iniciou esta crise há um mês atrás, há um mês e meio, o que é que você teria feito diferente? Sabendo o que sabe hoje, se recuasse no tempo, o que é que teria feito diferente, cara? Isso é uma belíssima pergunta. Eu acho que a crise é muito ruim. A crise, eu acho uma grande loucura as pessoas, e tem algumas pessoas, acreditem, ignorarem a crise. Eu falo isso, eu perdi um tio, né, com o Covid-19, a minha tia, irmã da minha mãe, quase também veio a óbito, quase faleceu, graças a Deus ela está muito bem. Então a crise é muito séria, a crise ela deixa de ser estatística quando você passa a ser parte da estatística, e isso é muito duro. Mas a crise também está trazendo coisas interessantes para a gente. Eu digo, por exemplo, no Brasil, a gente conseguiu amadurecer do ponto de vista tecnológico 20 anos em 2 meses. Eu, por exemplo, eu não me vejo hoje fazendo as dezenas de reuniões pessoais que eu fazia antigamente. Então, a primeira coisa que eu teria feito, se eu soubesse, era ter usado mais a tecnologia, e eu sempre fui um defensor da tecnologia. Eu acredito sinceramente que o corretor imobiliário ele jamais vai ser substituído pela tecnologia, mas ele vai ser substituído certamente por outros corretores que usam a tecnologia a seu favor. Então, eu não tenho dúvida desse movimento. Eu estou conversando com você, Pedro, aqui, eu estou no outro lado do oceano, né? Eu estou aqui do outro lado do Atlântico, e a gente está conversando como se a gente estivesse frente a frente. Exatamente, além disso, a gente tem mais de 130 pessoas nos assistindo nas suas casas. Ou seja, por que a gente não fazia isso antes? A outra coisa que a crise me ensinou muito é a questão da objetividade, do pragmatismo e da pontualidade. Antes não é o trânsito. Em São Paulo a gente usa muito essa desculpa, normalmente verdadeira, mas às vezes a gente usa como desculpa, e a gente hoje tem reuniões marcadas, agendadas, a gente tem um respeito pelo próximo muito grande. Eu tenho, Pedro, eu sempre falo nas minhas palestras que a gente não faz relação pelo WhatsApp, que a gente não faz relação por SMS, que quando uma pessoa, um cliente faz aniversário, é muito importante você pegar o telefone e ligar para ele, não mandar uma mensagem no Facebook ou no Instagram ou no WhatsApp. Mas essa crise também mostrou para a gente que a gente pode conversar olho no olho, sem sair de onde a gente está, usando a tecnologia. Isso foi muito rico. Além do que, a gente vai despressurizar um pouco as capitais mais urbanas. Não é? Então, eu morava num lugar aqui fantástico, chamado Aldeia da Serra, que é um lugar acima, assim, 300 metros acima do nível do mar, um lugar muito fresco, muito frio, maravilhoso, de fato um lugar que eu adorava, e eu me mudei para perto da sede da Remax, porque eu demorava 1 hora para chegar aqui. São apenas 22 quilômetros, 25 quilômetros, mas o trânsito, quando eu saía depois das 6h30 da manhã, era um absurdo. Ora, hoje já passa, que a minha esposa não saiba, mas já passa na minha cabeça em voltar para a Aldeia da Serra, porque eu posso muito bem 3 dias na semana trabalhar de casa, do meu escritório, que eu tinha olhando para o campo, olhando para o verde,
né, e tá com meu filho, ou seja, a questão do home office também, e é por isso que eu estou falando, isso mudou completamente. Né? A gente vem de uma geração que quando você falava assim, não, eu vou trabalhar de casa, será que esse cara está trabalhando mesmo? Será que está trabalhando ou está assistindo alguma série da Netflix? Hoje, você tem, inclusive, a possibilidade de dizer que é muito mais produtivo você trabalhar home office do que você trabalhar dentro do escritório. Afinal de contas, quando você está no escritório e alguém interrompe, você pode chegar, o custo dessa transação de você desconcentrar e concentrar pode chegar a 23 minutos. Então, como eu sempre fui uma pessoa extremamente acessível, todo mundo tem meu celular, todo mundo entra na minha sala, todo mundo conversa comigo, você sabe disso. Hoje eu estou tentando organizar um pouco mais isso, porque a quarentena, o Covid me mudou um pouco. Eu não posso estar tão acessível, e não é que eu não queira, mas a minha produtividade vai lá para baixo. Então, esse é um outro ponto, a questão do home office. Eu adoraria ter sabido antes da quarentena. Então, estamos aqui chegando no final, Peixoto, que e o que é que você, sabendo o que sabe hoje, o que é que teria feito exatamente igual? A valorização das pessoas, a valorização do ser humano. Eu acordo pensando na saúde de cada uma das pessoas da família Remax, eu acordo pensando na saúde de todas as pessoas que eu conheço, eu me preocupo verdadeiramente com as pessoas as quais me cercam, as quais eu tenho um relacionamento. Então, isso é uma coisa que eu continuaria, por mais que gere algum sofrimento. A gente tem alguns casos de Covid aqui na rede. Ontem mesmo eu estava falando com um broker nosso que contraiu, que testou positivo, e a esposa também. Então eu estava ligando para ele, perguntando: Henrique, como é que você está? Posso ajudar alguma coisa? E de fato, posso ajudar. Nem sei como é que eu posso ajudar, porque não dá para a gente fazer muita coisa, né? Agora, e por mais que gere sofrimento no meu coração, quando eu sei desses casos, eu ainda prefiro sofrer por amar quem está ao meu lado, sofrer por gostar das pessoas que estão ao meu lado, sofrer por me interessar verdadeiramente do que ficar atento apenas ao meu próprio umbigo, centrado apenas no meu mundo. Então, isso eu faria e farei 155 vezes se eu precisar fazer ao longo da minha vida. Peixoto, nós vamos passar, esta crise sanitária mundial vai terminar em breve. Nós não sabemos o período de tempo dessa brevidade, não sabemos se é um mês, se é um ano, estamos expectantes do que aí vem. O que é que você pode dizer aqui para nós, para quem está ouvindo, de mensagem de esperança em relação ao nosso negócio, em relação ao imobiliário, em relação à profissão do agente imobiliário, do corretor, dos franqueados? Que mensagem é que nos pode deixar? Do ponto de vista profissional, Pedro, se eu posso dizer uma única coisa seja diferente da maioria das pessoas do nosso mercado imobiliário, pelo menos no Brasil. Eu falo muito que é fundamental que o agente imobiliário não olhe para a carteira do cliente, não olhe para a comissão, não olhe para o dinheiro. O dinheiro, a comissão, os honorários, seja lá como você quer chamar, é efeito colateral. Dinheiro, para mim, é efeito colateral. Se importe verdadeiramente com cada pessoa. Eu estava outro dia conversando com o Paulo Caiado, ele mandou uma mensagem para mim, assim, a gente está num momento que é fundamental a gente esquecer o nome lead e olhar que atrás daquele lead tem um ser humano. Então, deixar de trabalhar o lead para trabalhar as pessoas. E a gente está, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, está tendo uma oportunidade muito grande, que é se fazer mais presente, se preocupar mais com o outro, tentar ajudar mais o outro. Então, aproveite essa oportunidade para fazer parte da vida de outro ser humano e faça a diferença. Eu tenho certeza que vocês são extremamente especiais e para fazer essa diferença não vai ser difícil.
Aproveito aqui a oportunidade de mandar um grande abraço para o Paulo Caiado. Foi uma mensagem muito bonita que ele colocou no grupo dos Masters Regionais. Ele começou dizendo que eu escrevo pouco, mas desta vez vou escrever, e ele estava a pedir para nós alterarmos a palavra lead pela relação, pela conexão com as pessoas. Foi uma mensagem muito bonita. Um grande abraço para o Paulo, para o meu sócio, nosso amigo, e para toda a equipa do Sim Grupo. Peixoto, olha, muito obrigado, foi um prazer gigante estar aqui hoje, esta conversa, aprendi imenso, é sempre um prazer. Você tem duas características, tem muitas, mas tem duas que são sinal de grande inteligência, que é o sentido do humor. É um cara que sorri muito, é um cara que tem sempre uma piada, que é bom estar perto, é bom estar perto de si, e essa humildade, como você leva as reuniões, como leva a gestão da empresa, como leva o dia-a-dia, como novas informações levam nossas decisões. Nós falámos há pouco sobre viver em São Paulo, nos jardins, ou viver no campo, e o mundo vem-nos dar aqui uma mensagem de uma reflexão, e eu também estou pensando se não terei melhor, mais reservado, um espaço mais verde. Creio que temos todos, está o mundo inteiro, a refletir sobre esse assunto, o que na prática pode significar várias transações imobiliárias se nós nos preocuparmos em ajudar o ser humano que está dentro do imóvel, de um apartamento ou de uma casa, e que temos muitos seres humanos no mundo que estão hoje a passar momentos difíceis, e temos aqui uma oportunidade gigante para os próximos meses de ajudar uns milhares largos de pessoas aqui em Portugal, no Brasil, e acredito que vamos fazer muitos negócios juntos, do Brasil para cá e de Portugal para lá. E muito obrigado, meu amigo, foi uma honra e um privilégio tê-lo aqui neste nosso simpático espaço de conversa e de debate. Obrigado, Peixoto, uma boa noite. Hein? Pedro, primeiro eu queria agradecer a cada um dos que estão nos assistindo por ter aguentado aí o Peixoto falando 1 hora, agradecer a vocês que fazem parte do Grupo Latina por cederem um pouquinho do tempo do Pedro aqui no Brasil. Eu queria mais, mas ele tem vindo aqui, mas faz uma diferença gigante. Então eu queria agradecer a compreensão de cada um dos participantes do Grupo Latina por entenderem a ausência do Pedro, muitas vezes em Portugal, e agradecer finalmente a você, Pedro, por deixar que eu fizesse parte da sua vida, deixar que a família Remax Brasil fizesse parte da sua vida, dizer que você é um cara extremamente importante, não só como profissional, mas como pessoa, para a minha vida pessoal, que você me ajuda muito, me ensina muito, e por isso eu queria dizer que eu tenho uma gratidão eterna por você. Muito obrigado a cada um de vocês e contem sempre comigo. Obrigado, Peixoto. Um grande abraço aí para todos vocês, e até para a semana.